a doutora Silvana Biagini e o doutor Fábio Lima Lino, que são médicos da Colsan e que colaboraram na formatação desse treinamento, que é um treinamento institucional da Colsan. Tá? Não é uma aula acadêmica, mas sim um treinamento institucional. Bom, o uso racional de hemocomponentes. Primeiro, o que é o hemocomponente, né? O hemocomponente são produtos obtidos de uma doação ou seletiva ou randômica de sangue, né? Uma doação voluntária randômica de sangue, que a partir de processos de separação dos componentes, geralmente por centrifugação e congelamento, você obtém esse produto que tem finalidade terapêutica, né? Os produtos mais encontrados e mais solicitados no banco de sangue, como hemocomponentes, são o concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado, o concentrado de plaquetas e o crioprecipitado antihemofílico. Sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho do uso. Já os hemoderivados são produtos obtidos a partir da industrialização do plasma, né? E aí entram processos industriais, físico-químicos e se produz em larga escala albumina, gama-globulina, concentrado de fatores de coagulação, que pode ser discutido em outros treinamentos, ok? A grande dúvida é essa, né? Hemocomponentes, quando usar? Quando prescrever? Será que a minha indicação, os meus conceitos estão corretos? Será que eu aplico as melhores práticas do ponto de vista hemoterápico quando eu vou assistir o meu paciente na prescrição de um hemocomponente, né? E aí entram várias situações, né, do nosso dia a dia, né? Quando transfundir o concentrado de hemácia, em paciente cirúrgico, em preparo cirúrgico, pacientes críticos, pacientes cardiopatas, né? Quando transfundir, né? Na verdade, hoje, e isso pelo menos de uns 15 anos para cá, a gente tem uma tendência em praticar uma hemoterapia restritiva, tá? Com indicações baseadas em evidências e adoção do PBM. O PBM, né, que é uma diretriz hoje da Organização Mundial de Saúde, e que para nós é o gerenciamento do sangue do paciente, é um programa que surgiu dentro de uma série de evidências científicas e que mostram que o uso racional dos hemocomponentes e a correção de distúrbios sem o uso do hemocomponente, que podem ser tratados de outra forma, promovem um melhor desfecho clínico do paciente, bem como colaboram para uma economia dentro do sistema de saúde. Então, hoje, e já há alguns anos, o PBM, né, faz parte da diretriz da Organização Mundial de Saúde. Né? E o que é o PBM? Bom, eu pus aqui, já existe um consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, quem quiser pode procurar dentro do site. Existem inúmeras publicações sobre o assunto, né? Geralmente são publicações de estudos randomizados, baseados em evidências, em boas evidências científicas, mostrando que não usar hemocomponentes em situações tratáveis é melhor do que usá-lo. Isso baseado no desfecho clínico do paciente. Tá? O diagnóstico preciso de anemias e distúrbios da coagulação, que são aqueles que na nossa prática diária suscitam mais o uso de hemocomponentes, é necessário antes da prescrição de hemocomponente. Isso é muito importante, né? Quer dizer, aquele achado que a gente tem no hemograma, por exemplo, de uma citopenia, né? De uma anemia, né? Que é uma eritrocitopenia, de uma plaquetopenia, né? Mesmo de uma leucopenia, não são diagnósticos, né? São situações clínicas aonde o diagnóstico de base pode ser uma condição até de simples tratamento, e essa correção
não se faz necessária e, pelo contrário, ela pode até piorar o desfecho do nosso paciente. Por quê? Porque o uso do sangue, como a gente vai ver, ele não é isento de efeitos colaterais do sangue e dos seus derivados, né? Otimizar as técnicas também que evitem a perda de sangue em procedimentos cirúrgicos faz parte do programa e uma educação continuada, né? Esse tipo de treinamento que a gente é, costuma frequentar no dia a dia, procurando otimizar e refinar a nossa prática médica, principalmente no que tange assistência hemoterápica, tá? Então, o que é o PBM, né? É uma abordagem multidisciplinar sistematizada, baseada em evidência clínica robusta da literatura, que procura otimizar o uso do sangue nos pacientes que podem ser expostos ao uso dessa modalidade terapêutica, focando em reduzir o uso, né? Então, você tem que, principalmente antes de usar o hemocomponente, procurar corrigir os distúrbios de base sem o uso de transfusão e também usar em procedimentos invasivos técnicas refinadas, minimamente invasivas, e algumas técnicas, como a transfusão pré-depósito, a hemodiluição pré-operatória, a própria recuperação intraoperatória de sangue, quando isso é indicado, né, visando reduzir a exposição e melhorar o desfecho do paciente a esses procedimentos, né? Então, para a área cirúrgica, no pré-operatório, detectar, tratar anemia e doenças, alguma doença de base, avaliar o uso de drogas hemostáticas que podem melhorar status de coagulação alterado, otimizar essas doenças da coagulação, né? A doença da coagulação, às vezes, é subclínico, quando ela é diagnosticada, ela deve ser corrigida num procedimento invasivo, praticar técnicas cirúrgicas e hemostáticas com visando a perda mínima de sangue, né? E no pós-operatório monitorar o sangramento pós-operatório, gerenciando anemia e tendo nessa correção um gatilho restritivo, principalmente para os pacientes que podem ter um gatilho restritivo do ponto de vista de tratamento, tá? Então, visto isso, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses produtos, né? Eu fiz um resumo, assim. Todos esses produtos, o uso é regulamentado pela legislação, né? Todos eles têm uma legislação que está citada aqui e que é importante também a gente conhecer, né? Porque é uma legislação bem fechada e acho que todos que prescrevem têm que ter uma ideia de legislação. Hoje a gente não vai falar de legislação, mas vai falar de boas práticas no uso desses produtos na assistência hemoterápica. Então, o concentrado de hemácia, que é o produto mais usado, aliás, os produtos do sangue estão entre os 3 produtos mais prescritos na assistência intra-hospitalar. Então, tem um impacto muito importante, né, para o paciente, né, e também para o sistema de saúde como um todo, né? Quando a gente usa? Quando se faz necessário a correção de oferta de oxigênio num paciente que está com falta, entre aspas, do éritron, né? Que é o conjunto de glóbulos vermelhos que tem como função biológica oxigenar os tecidos, né? Então, basicamente é isso, né? E também reposição de grandes perdas volêmicas, principalmente naqueles pacientes com quadros hemorrágicos graves, né? Então, essas duas condições no nosso dia a dia são as condições que a gente prescreve o concentrado de hemácia, e aqui entra em alguns locais também o sangue total, né? Que tem a mesma quantidade de hemácia no concentrado. A gente sabe que existe uma resposta compensatória à anemia fisiológica que é muito. A gente tem uma grande reserva
né, da parte do éritron para levar oxigênio para o tecido. E isso é algo que a gente tem que encarar como uma reserva que, em condições de doença, a gente pode confiar que ela existe, né? E ela é utilizada. Então, nem toda anemia, principalmente as anemias normovolêmicas e as perdas também, necessitam imediatamente do uso de suplementação de aporte de oxigênio. Pelo contrário, como essa reserva é uma reserva grande, são poucas as ocasiões que a gente tem que atuar tentando corrigir isso com concentrado de hemácia, né? A gente sabe também que o oxigênio, quase 100% do oxigênio que é distribuído no nosso organismo é ligado à nossa hemoglobina. A gente tem pelo menos 3 grandes mecanismos de compensação para anemia e que eles são atuantes, né? O primeiro deles é que aumento do débito cardíaco, né? Aumento do turnover e da oxigenação dos tecidos é um mecanismo muito importante, né? E que, a não ser que isso esteja bloqueado por alguma droga, uma situação, esse mecanismo tem capacidade de compensar a oxigenação tecidual, né? Também, em condições de anemia, aumenta a extração de oxigênio pelos tecidos, diminuindo também aquele oxigênio que retorna no sistema venoso, né? Traz E meu também, água, João. e também, na verdade, aumenta essa curva de dissociação para ofertar mais oxigênio para o tecido. Então, também é um mecanismo de compensação muito eficiente. E hormônios vasoativos, redistribuição do fluxo sanguíneo também competem para que nem toda perda sanguínea ou toda anemia normovolêmica necessite de suplementação terapêutica por concentrado de hemácia para aumentar a oferta de oxigênio. Esse estudo aqui é um estudo clássico, é um estudo antigo, mas é importante, né? Que ele mostra que os limites de compensação existem nos pacientes, é lógico, não em paciente com numerosas comorbidades, mas na maioria dos pacientes, a redução de hemoglobina pode ser de pelo menos, no indivíduo adulto, até de 5 gramas por decilitro, né? Que não produz significativa alteração de liberação de oxigênio pelos tecidos. Esse estudo foi baseado no quê? Na concentração de lactato plasmático e na quantidade de oxigênio que tem no sistema venoso. Tá? Então, esse estudo é um estudo que mostra o quê? Olha, nós temos uma grande reserva do nosso éritron com a função de oxigenar o nosso organismo em condições onde a gente tem algum distúrbio de saúde que está interferindo nesse mecanismo de doença. Tá certo? Então, anemia não é igual à transfusão de sangue. Tá? Esse estudo também é um estudo clássico e que mostrou o quê? Que o nosso organismo se comporta de maneira normal em reduções isovolêmicas de hemoglobina até menores do que 6 gramas por decilitro. Abaixo de 5 gramas por decilitro, função cognitiva pode ser alterada. E a reversão, principalmente da memória e das funções cognitivas, né, que o nosso sistema nervoso precisa de uma grande oferta de oxigênio, revertem quando a nossa hemoglobina está em torno de 7 gramas por decilitro. Também é um importante estudo clínico feito já antigo, mas clássico. Então, pensando em transfusão de hemácia, em concentrado de hemácia, a gente tem primeiro, existe um limiar arbitrário de transfusão, mas pensar em restrição, pensando em todos esses mecanismos, e a gente tem uma grande reserva orgânica de transporte de oxigênio para o éritron pelo tecido, né? A gente tem que pensar que esse limite tem que ser um limite, é lógico, individualizado, mas sempre pensar no restritivo.
A transfusão tem efeito colateral. Transfusão provoca imunossupressão. A gente vai ver que a maioria dos estudos populacionais mostram que o paciente que usa mais hemocomponente, mais transfusão, principalmente de composto celular, ele tem desfechos mais propensos a ter infecção intra-hospitalar. Né? Então, a transfusão promove imunossupressão. A gente tem que pensar também que os estoques de sangue são finitos. Né? A gente não tem sangue no sistema para usar o sangue de uma forma sem uma visão restritiva, até porque a nossa população de doadores comprovadamente está diminuindo. Né? Existe risco de transmissão de agentes infecciosos vinculados à transfusão de sangue. São pequenos os riscos? São. Hoje, muito baixos, mas eles não são zerados. Quer dizer, existe risco transfusional. E não só de infecção, de outros efeitos adversos e reações adversas da transfusão, né? Principalmente sobrecarga volêmica, né? Ligada à transfusão, né? Principalmente em pacientes que são críticos, que têm comorbidade, isso aí pode realmente ser uma grave complicação. A gente sabe que existe complicação pulmonar, principalmente em pacientes que recebem derivado de plasma, que contém anticorpos anti-HLA, provocando uma reação que chama TRALI, que é uma injúria pulmonar aguda, né, vinculada a anticorpos do sistema anti-HLA e que cursa com um quadro principalmente pulmonar. Né? E, mais raramente, efeito GVHD, né, de enxerto versus hospedeiro pós-transfusional. E também há evidências de piora do desfecho clínico em pacientes críticos que recebem transfusão. Isso aí a gente já tem literatura, acho que essa é uma das primeiras publicações, mas é uma publicação clássica de 1999, já tem 25 anos, né, do New England, que comparou o quê? Pacientes críticos, randomizados, na mesma situação, com faixas etárias semelhantes, mostram que aqueles que tiveram regime transfusional de correção de anemia restritivo evoluíram muito melhor do que aqueles submetidos a um regime liberal de transfusão. Né? Isso foi baseado no quê? No nível de hemoglobina a ser mantido nesses pacientes críticos. Esse estudo realmente é um estudo muito importante e mostra que, olha, o sangue não traz só benefício. Ele pode estar bem compatibilizado, ele pode não ter reação, ele pode não dar um efeito assim deletério de uma reação transfusional, mas o desfecho dos pacientes que usam uma estratégia restritiva é melhor do que aqueles que tomam mais hemocomponentes. Outro estudo que mostra isso é uma revisão feita pela Cochrane, é de 2012, mas em vários artigos selecionados, e a gente sabe que a Cochrane tem um viés de selecionar muito bem as publicações para análise, mostraram que em 4.000 pacientes com estratégia restritiva, houve significativa diminuição da mortalidade intra-hospitalar. Então, e demonstrou também que o protocolo restritivo não esteve associado ao maior tempo de internação, mortalidade ou complicações, principalmente complicações infecciosas. Esse estudo mostra que infecção e edema pulmonar em pacientes críticos, principalmente, foram menores naqueles que tiveram uma estratégia restritiva para o uso de hemocomponentes. Então, tendo isso, pensar nas principais indicações e limites que nós usamos no nosso concentrado de hemácia hoje. Né? Então, a primeira é aquela situação em que a ressuscitação hemoterápica tem que ser feita por causa de uma grande perda sanguínea aguda. Tá?
Na verdade, quando a gente tem que usar o hemocomponente, geralmente esse critério é um dos critérios usados para a gente indicar a evolução da hipovolemia, né? Esses critérios de Basket. E, de uma forma geral, o uso obrigatório se faz na classe 4, aonde essa perda volêmica é tão intensa, ela geralmente está entre 30% e 40%, e provoca taquicardia, hipotensão, taxigmia, né? Diminuição do débito urinário e, muitas vezes, confusão mental. Então, nesses casos, você tem que usar. Na classe 3, que você tem taquicardia e taquipneia, você cessando a hemorragia, nem sempre você pode usar. E nas hemorragias leves e classe 2, desde que você controle a hemorragia, não é indicado usar ressuscitação hemoterápica. Essa é o que a gente tem hoje para perda volêmica, né? Mas, sem dúvida, para grandes perdas volêmicas, o uso de hemocomponentes é o que traz a vida de volta ao paciente, né? Então, é uma das indicações principais de quem está mexendo em pronto-socorro com grandes perdas sanguíneas, hemorragias, centro cirúrgico, procedimentos invasivos, tem isso no seu dia a dia. Já nas anemias normovolêmicas, ou seja, aquele indivíduo que está anêmico dentro do hospital, mas ele tem uma anemia teoricamente compensada. A gente tem que sempre pensar na indicação restritiva e nos estudos que mostram a grande reserva de oxigenação tecidual que os pacientes têm, que nós temos, não é? Então, de uma forma geral, esse estudo é um estudo de bastante impacto, né? Por trás dele tem a Associação Americana de Bancos de Sangue, né? E o que se diz? Olha, até 7 gramas por decilitro, há uma forte recomendação de não usar hemocomponentes, a não ser que o paciente tenha cardiopatia ou, teoricamente, ele está em preparo para algum tipo de cirurgia, principalmente cirurgias grandes, não pequenos procedimentos, cirurgia cardíaca e, teoricamente, cirurgias de maior porte, né? Isso vale também para os outros pacientes, pacientes que têm doenças inflamatórias, doenças oncológicas, doenças degenerativas, na maioria das vezes não se beneficiam em transfusão do ponto de vista de oxigenação tecidual com níveis de hemoglobina iguais ou maiores do que 7 gramas por decilitro. E mesmo em pacientes com níveis de hemoglobina mais baixos, a gente tem que sempre pensar no diagnóstico, por quê? Muitas vezes a gente está diante de um paciente que essa anemia ela pode ser corrigida de uma forma mais rápida através de um tratamento, da adoção de uma estratégia clínica. Por exemplo, uma anemia macrocítica megaloblástica, ela recupera muito rapidamente com o tratamento com um produto simples, com ácido fólico, com vitamina B12, né? Uma anemia ferropriva melhora muito rapidamente também com o uso de ferro, né? Hoje a gente tem estratégia do ferro parenteral. Então a gente tem que pensar nisso e pensar em alternativas, né? No sentido de evitar no anêmico normovolêmico o uso de hemocomponente. E aí, no caso, é concentrado de hemácia. Então, esse guideline da ABB fala exatamente isso, né? Hemodinamicamente estável, não transfundir com hemoglobina maior do que 7 gramas, e em pacientes críticos, esse nível pode variar, é lógico, dependendo da patologia de base. Geralmente, a gente tem uma tendência em pacientes coronarianos, né, que têm isquemia cardíaca, em manter a hemoglobina um pouco maior que isso, mas o consenso, mesmo para esses pacientes coronarianos, é de níveis em torno de 8 gramas por decilitro. E, como sempre, associar aos sintomas e comorbidades, né? E na população de pacientes críticos, os estudos são mais escassos. Então, obviamente, a gente tem que sempre associar no que está acontecendo no doente
O doente crítico é um doente que, primeiro, ele tem necessidades específicas e muitas vezes a situação dele muda muito rapidamente, né? Então, essa população é uma população onde a gente deve individualizar um pouco mais o cuidado, mas sempre pensando na estratégia restritiva. Em pediatria, a gente pensa da mesma forma, né? Em pacientes pediátricos estáveis, o nível também é em torno de 7 gramas por decilitro, com exceção dos neonatos. Os neonatos têm níveis hematimétricos diferentes, eles têm uma grande quantidade de hemoglobina fetal ainda, e as indicações para os pacientes pediátricos recém-nascidos são diferentes das crianças de uma forma geral. Mas não difere muito a indicação em termos de nível de hemoglobina para a criança. Tá? E a mais frequente anemia que a gente tem na infância é tratada com hematina e coral, né? Então, as crianças dificilmente têm indicação de transfusão de hemocomponente numa anemia normovolêmica, tá? Nos pacientes infantis que têm cardiopatia, muda um pouco, principalmente se as cardiopatias forem cianóticas, porque aí você superajunta sintoma de hipoxigenação tecidual, né? E aí isso tem que ser individualizado, e para esses pacientes, geralmente, você tem que manter um nível de hemoglobina maior do que para o paciente que não tem cardiopatia. Bom, o segundo produto mais usado depois do concentrado de hemácia é o concentrado de plaqueta, né? Esse produto, a gente que está na hemoterapia, a gente vê que tem um uso bastante inadequado e muitas vezes falta muito diagnóstico da condição de plaquetopenia. E tem determinadas condições que o indivíduo tem a citopenia, ele tem a plaquetopenia, e o uso do concentrado de plaqueta está simplesmente contraindicado. E realmente vai piorar o desfecho clínico e a patologia de base que esse paciente apresenta. Então, muito cuidado no uso de concentrado de plaqueta, não ter como base simplesmente o hemograma e a contagem plaquetária. A gente tem que ter o diagnóstico da causa desse distúrbio da hemostasia, tá? A gente pode transfundir a plaqueta de uma forma geral, chamar essa transfusão de profilático ou terapêutico, tá? A plaqueta, no nosso dia a dia, na maioria das vezes a gente usa a plaqueta randômica, que é aquela que uma doação dá uma plaqueta. Mas a plaqueta por aférese também pode ser utilizada, né, principalmente para pacientes adultos. Ela tem a vantagem de dar uma maior quantidade de plaqueta oriunda de um único doador. Só que o efeito terapêutico é o mesmo. Quando a gente analisa do ponto de vista final, tanto a randômica como a plaqueta de coleta seletiva por aférese tem o mesmo rendimento, vamos dizer assim. Tá? Sempre a gente tem que ter uma contagem laboratorial recente e confiável. Tá? E, para procedimentos, muitas vezes o paciente tem indicação do incremento na hemostasia primária com o uso de plaqueta pré-procedimento. A gente tem que fazer imediatamente antes do procedimento, porque a vida média da plaqueta muitas vezes é muito curta, principalmente em pacientes politransfundidos. Tá? Hoje também a plaqueta tem uma abordagem restritiva do uso. A gente tem uma ação mais conservadora no uso tanto profilático como terapêutico da plaqueta. Essa visão é só para mostrar que existe, a gente se baseia nesse score de sangramento da Organização Mundial de Saúde. Esse score está um pouquinho modificado, né? Principalmente quando a gente fala em transfusão terapêutica e profilática. Quando a gente fala em profilática, é aquele indivíduo que tem plaquetopenia, que a gente espera que essa medula volte a funcionar, que vá voltar a produzir plaqueta, e que tem um sangramento grau 1. Quer dizer, aquele sangramento que não tem um grau de importância.
Já para sangramentos maiores, a gente chama essa transfusão e tem que usar do ponto de vista terapêutico. Tá? Então, na prática, transfusão de plaqueta profilática é aqueles pacientes que nós pressupomos que tem uma doença de base, onde a função de produção da plaqueta é esperada, né? Ou seja, não é aquele indivíduo que vai ter uma plaquetopenia crônica e que não vai recuperar a produção da plaqueta. E que tem nenhum sangramento ou sangramento da escala da OMS grau 1. Nesses casos, paciente estável hospitalizado, nível de corte, plaqueta menor que 10.000, com uma tendência a menor do que 5.000, principalmente se não houver sangramento. Tá? Para esse tipo de paciente que tem fator de risco adicional, como infecção, febre, eventualmente está usando droga que atua na função plaquetária, o nível de corte para profilaxia sobe para 20.000. Pacientes anticoagulados sobe para 30.000. E pacientes sem, é o que eu falei, pacientes crônicos sem sangramento, considerar a plaqueta um nível de corte menor. Por quê? Porque muitas vezes eles não se beneficiam com o uso diário de plaqueta. Pelo contrário, eles podem até desenvolver uma aloimunização antiplaquetária, que faz com que o rendimento, na hora que ele precise de um uso terapêutico da infusão da plaqueta, essa plaqueta não vai funcionar. Né? Ele desenvolve anticorpo antiplaquetário. Já no tratamento que a gente chama de terapêutico, é aquele paciente que tem uma plaquetopenia, né? Independente se ele vai recuperar a função medular ou não, a gente tem risco de, se não melhorar a hemostasia primária dele, esse paciente possa piorar. Né? Então, são aqueles pacientes plaquetopênicos com sangramento, principalmente nível 3 e 4. Tá? Esses pacientes, o nível de corte, sem dúvida nenhuma, aumenta. Né? A gente precisa dar uma maior oferta de plaqueta para otimizar a hemostasia primária desses doentes. Então, plaquetas para paciente estável, com nível de sangramento, com estratificação de sangramento menor, 30.000 plaquetas, sangramentos ativos não cirúrgicos, 50.000 plaquetas, é o cutoff para indicar a transfusão, e para pacientes com sangramento em locais nobres, né? Oftalmológico, sangramento em sistema nervoso central, ou mesmo sangramento cavitário, que às vezes é um sangramento que é difícil da gente contornar, esse nível sobe para menos de entre 80 e 100.000 plaquetas por milímetro. Né? Então, esse é o segundo uso, que é o uso terapêutico. Isso aqui muita gente consulta, né? Olha, eu tenho um paciente plaquetopênico, ou é um plaquetopênico crônico, ou é um que a função medular vai recuperar, e eu preciso fazer um procedimento. Qual o nível necessário de plaqueta para que esse procedimento seja seguro? Né? Então, para pequenos procedimentos, né, punção venosa, um catéter, uma drenagem simples, níveis de 20.000 são suficientes. Né? Já para procedimentos maiores, esse nível sobe. Né? Por exemplo, cirurgia com circulação extracorpórea exige um número maior de plaquetas circulantes. Biópsia hepática também. Né? Anestesia, principalmente aquela que é a anestesia epidural, também nível maior para esses pacientes. Então, aqui, essa tabelinha, quer dizer, isso aqui é um consenso da maioria das publicações, mas é óbvio, quanto mais invasivo for o procedimento, quanto maior o risco, a gente tem uma tendência a fazer uma curta
né, reposição de plaqueta para aquele momento, e aí a gente tem que dar a plaqueta antes do procedimento, né? E também tomar cuidado de remover todas as drogas, se possível, antiplaquetárias que esses pacientes estão usando, porque interferem na função da plaqueta, né? Para a gente poder realizar com segurança esse procedimento. Então, no geral, quando a gente fala em transfusão de plaqueta, tanto profilática como terapêutica, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter também uma visão restritiva, né? É um produto que tem efeito colateral, né? A plaqueta é o produto, o hemocomponente que mais tem chance de contaminação bacteriana. Então, não de todos os produtos, é a que tem maior chance de um indivíduo receber bactéria, né, ter uma infusão por um produto contaminado. Sempre, quando a gente for utilizar, tem uma contagem recente, né? É aconselhável um controle pós-transfusão, sempre quando possível, né? Porque quando a gente dá a plaqueta e a plaqueta não rende, a gente tem que ficar pensando em refratariedade plaquetária, principalmente para aqueles pacientes que já utilizaram muitas transfusões de plaqueta. Tá? A férise randômica, a mesma eficácia no controle de sangramento, não tem diferença comprovada em literatura. Sempre que a gente utiliza fazer transfusão ABO idêntico, isso nem sempre é possível, mas pelo menos ABO compatível, né, para evitar efeito colateral, principalmente hemólise, né? Em pacientes de idade fértil e que são RHD negativo, respeitar a tipagem RHD negativo da plaqueta ser transfundida também. E quando isso não for possível, é aconselhável o uso de gama-globulina anti-D. É raro a contaminação, é raro a alossensibilização com o uso da plaqueta? É raro, mas não é impossível. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. E quando, já falei isso, e quando a gente indicar pré-procedimento, geralmente fazer pré-medicação, né, porque a plaqueta pode dar, ela dá mais frequentemente reação, principalmente reação febril não hemolítica. A gente pode pré-medicar esse indivíduo que vai receber a plaqueta. Geralmente a gente dá um antihistamínico e um antitérmico, ou então um antitérmico e um pouquinho de corticoide, e aí faz antes do procedimento. Porque, na verdade, quando a gente infunde, a gente não. É o melhor momento do nadir da contagem plaquetária, onde ela tem a melhor função. Né? O nosso terceiro produto já não é um produto celular, né, é o plasma. Também, na mesma tese, o uso do plasma cada vez está mais restritivo. Né? Sempre que a gente tiver algum hemoderivado para a gente lançar a mão, né? A gente dá preferência ao uso do plasma, né? Ou seja, tem condições que a gente não deve prescrever plasma, mas de uma forma geral, quando a gente indica o plasma ele corrige, teoricamente, uma coagulopatia, principalmente aquelas que são da formação do coágulo, né, da formação da fibrina, volume a volume. Então, a gente usa na prática clínica o tratamento de coagulopatias, né, cujo tempo de coagulação está elevado e que a gente não tem um outro produto mais específico, ou um diagnóstico mais específico para lançar a mão. Ou seja, a gente não tem um hemoderivado, um fator de coagulação purificado, né? E o paciente está sangrando. Então, a gente usa o plasma do ponto de vista terapêutico. Do ponto de vista profilático, não se usa plasma, né? A não ser pré-realização de algum procedimento de uma coagulopatia teoricamente responsiva a seu uso. Né? Mas não se usa plasma, o paciente não tem vantagem em fazer a reposição se ele tem tempos de coagulação que não vão ser alterados e que no seu dia a dia ele não está sangrando.
Então, o uso do plasma é terapêutico. Ah, muitas vezes, a alteração que a gente tem nos tempos da coagulação, elas não são preditivas de sangramento. Então, a gente dá preferência a unir o quê? O quadro clínico, né? E não só o exame laboratorial. Né? E tem pacientes, por exemplo, pacientes portadores de coagulopatia, hepatopatas crônicos, que têm alterações que não vão ser corrigidas com o uso do plasma. Né? Então, não adianta a gente ficar usando de uma forma indiscriminada esse produto, querendo tratar, entre aspas, o exame do paciente. Né? Então, a gente usa naquela situação onde o indivíduo está necessitando por uma questão de sangramento. Em revisões sistemáticas, o uso, é o que eu falei, o uso profilático, com exceção de alguns procedimentos, não é aconselhável. Né? E as evidências atuais são que cada vez a gente utiliza menos o produto em detrimento de usar um tratamento específico focado no uso de um determinado fator de coagulação do que usar o plasma. Até porque, quando a gente usa plasma, a gente tem problemas. São altos volumes, né? A aplicação tem que ser frequente, né? E tem os efeitos colaterais de um produto biológico que diferente de um concentrado de fator farmacológico que a gente tem menos incidência de efeito colateral. Hoje, o que a gente usa com plasma fresco? Plasma pobre em fator, plasma estocado, basicamente a gente não usa. Né? A gente usa o plasma fresco congelado. Então, indicação: transfusão maciça na ausência de testes de coagulação on-time. O que a gente chama de transfusão maciça? É aquele indivíduo que, por um problema de hemorragia, ele está necessitando de um grande volume de reposição de hemácia. Tá? Esse volume é mais do que 4 concentrados de hemácia na primeira hora de tratamento ou mais de 10 concentrados de hemácia nas primeiras 24 horas de tratamento. Se você não tem como definir alterações dos tempos de coagulação, a gente usa aquele protocolo que, entre aspas, né, usa o plasma, a plaqueta e o concentrado de hemácia, né, o 1 para 1, na ressuscitação hemoterápica desses doentes. Muitas vezes, no pronto-socorro, a gente não tem como fazer o tempo. Né? Ou se a gente vai fazer, vai demorar. Então, hoje é uma indicação. Tá? Reposição na troca plasmática terapêutica para púrpura trombocitopênica trombótica. Essa é uma indicação precisa de plasma. A gente precisa, nessa troca plasmática, repor com plasma. Por quê? Porque quando a PTT, a gente tem, na verdade, surgimento, na maioria das vezes, de um anticorpo, né, contra uma enzima que faz a cisão do fator de Leber, a gente precisa retirar e repor com plasma fresco que tem essa enzima. Então, faz parte do tratamento. Né? Então, a PTT, a troca plasmática com reposição, é necessária. Sangramentos cirúrgicos, onde o TP está acima de 1,8, ou tanto o TP como o TTPA, o RNI está acima de 1,8. Ou seja, o sangue está demorando mais do que 1,8 vezes para coagular do que sangue normal. Muitos autores falam em 1,5. Né? Eu acho que é difícil. Eu não encontrei na literatura algo estabelecendo isso. Né? Mas a partir de 1,5, né, na vigência de sangramento, e principalmente o sangramento que você não tem um outro fator para repor, você pode usar de forma inespecífica o plasma fresco congelado. Pacientes hepatopatas, né, a indicação, acho que a maior que a gente tem em pronto-socorro, né, porque muito frequente a gente ter esse tipo de paciente, associado ou não a um tratamento com fibrinogênio ou mesmo com crio precipitado, tá? A indicação.
Pacientes com intoxicação cumarínica sangrantes, né? Não é aquele cara que está só com o exame alterado e não tem sangramento. E na deficiência congênita do fator 5, e aqui, ó, é fator 13, tá? Onde você não tem o fator disponível ainda, o fator farmacológico. Então, nesses casos, a gente pode usar o plasma fresco congelado. A dose habitual é de 10 a 15 ml por quilo de peso. Isso aí pode ser dividido em 2 tomadas, né, com intervalo de 6 ou 12 horas. E a dose pode chegar a 30 ml por quilo de peso na persistência do sangramento. Então, a gente vê que é um volume grande. A gente precisa tomar muito cuidado com esses pacientes, principalmente com a condição hemodinâmica desse paciente antes de tentar aplicar o plasma. Do ponto de vista de contraindicação, o plasma fresco tem muito mais contraindicação do que indicação. Eu selecionei algumas porque a gente vê muito isso no dia a dia. Né? Por exemplo, está totalmente contraindicado em reposição de volume. E a gente ainda vê isso, né? Querer repor volume para paciente com plasma. Não se usa. Né? Primeira escolha da reversão de anticoagulação oral. Olha, não é bem assim. Né? A gente pode usar medidas não farmacológicas, usar fármacos e, em último caso, usar plasma, porque plasma tem os seus efeitos colaterais. Não usar em hemofilia, principalmente hemofilia A e B, por quê? Porque a gente tem o produto, né, isento de risco, né, o produto, o hemoderivado, e a gente deve dar preferência ao seu uso. RNI elevado em pacientes sem sangramento. Também não, né? Isso aí a gente estaria fazendo o quê? O uso profilático do plasma, né? Não traz benefício para o paciente. Porque essa correção vai durar o quê? 6 horas, né? O fator 7 tem uma vida média muito lábil, 5 também. Então, vai durar pouco tempo essa correção, então não se usa. Ou seja, a gente não trata exame com plasma. A gente trata sangramento, tá? Reversão da ação da heparina, também não se usa plasma. Reversão da ação dos anticoagulantes inibidores do 10 e do 2 ativado. Também plasma não é usado. Procedimentos com RNI entre 1,5 e 1,9. Discutível, mas a maioria deles não se usa plasma, a não ser procedimentos maiores. E paciente com história hemorrágica pregressa e com uma doença de base que impede a formação do coágulo. Isso aí a gente tem que individualizar, né? Pacientes com doenças hepáticas, muitas vezes o exame é alterado, mas a geração de trombina dele é preservada. Então, o paciente não tem história nenhuma de sangramento, mas ele tem um tempo da coagulação, principalmente o TP alterado. Então, não tem cabimento a gente ficar encharcando o paciente com plasma numa situação dessa. Tá? Essas são as que a gente vê maior erro no nosso dia a dia, dentro do banco de sangue. Bom, por último, o crio precipitado antihemofílico, né? Também a mesma regulamentação, né? A mesma referência aí, de leitura. Basicamente, o crio precipitado ele é rico no quê? Principalmente em fibrinogênio. E fibrinogênio, a gente tem o fibrinogênio farmacológico, né? A gente tem o concentrado de fibrinogênio. Agora, nem sempre a gente tem esse produto à disposição, principalmente em condições de emergência. Então, muitas vezes, nessa ausência, né, quando você não tem a disponibilidade do concentrado, tem um asterisco aqui, ó, você é obrigado a usar o precipitado para repor o fibrinogênio. Né? Transfusão maciça é a mesma coisa. Né? Quando a gente tem o fibrinogênio abaixo de 1,5 gramas por litro, a gente tem que lançar a mão do fibrinogênio, mas preferencialmente usar o hemoderivado,
o da farmácia e não o nosso composto, mas quando você não tem, você pode usar. Repor fator 13 em pacientes com hemorragia ou indicação. O déficit de fator 13 é muito raro, mas ele pode ser usado e o plasma também pode ser usado, né? Nessa deficiência de fator. Fase de indução de leucemia aguda promielocítica. Esses pacientes têm uma doença especial, eles degranulam, eles fazem CVD, e se o fibrinogênio cair, junto com o déficit que ele já tem de hemostasia primária, que eles são plaquetopênicos, a chance de sangrar é muito grande. E paciente com doença de von Willebrand, mais uma vez lembrando, na ausência do tratamento farmacológico. Você não tem o DDAVP e você não tem o fator. Muitas vezes você tem que usar. Lembrando que quando a gente usa na ausência do fator e a gente substitui pelo CRIO, a gente tem que fazer um comunicado para a vigilância sanitária. Tá? Esse comunicado está em legislação. A dose é de 1 unidade por 10 quilos de peso, o que equivale mais ou menos o indivíduo, a gente dá até 8 unidades, né? Até o peso mais ou menos ideal. A gente não dá 15 unidades para o indivíduo que tem 150 quilos. Então, a gente usa mais ou menos 1 unidade de 10 quilos até 80, 90 quilos. E para finalizar, algumas coisinhas, alguns cuidados especiais com hemocomponentes modificados. Isso dá muita dúvida, né? Ou seja, quando a gente filtra, quando a gente irradia, quando a gente lava e boas práticas na infusão. Então, a leucorredução por filtro, que é muito solicitada, ela está indicada basicamente em três grandes situações. Profilaxia da transmissão de citomegalovírus, principalmente em recém-nascidos de baixo peso, exsanguíneo transfusão e pacientes imunocomprometidos. Tá? Prevenção da aloimunização com anticorpos anti-HLA. Isso aí, principalmente naqueles pacientes que vão receber enxerto ou que têm previsão de receber enxerto, receber transplante. Ou pacientes que têm refratariedade plaquetária. Né? Pode ser usado. E paciente com duas reações graves, febris não hemolíticas e resistência demonstrável à pré-medicação, a gente pode deleucotizar e isso pode fazer parte de uma estratégia da profilaxia da reação febril não hemolítica persistente. Quando a gente irradia? Bom, basicamente, a irradiação está ligada à profilaxia de uma doença extremamente grave, fatal, né, que é a doença de enxerto versus hospedeiro pós-transfusional. Então, quando a gente pega um paciente que não pode receber célula viável, porque é um imunossuprimido, recebeu quimioterapia, tem uma anemia plástica, está com a medula vazia, né? Esse paciente, a gente tem que destruir as células, principalmente as células linfocitárias por irradiação, para ele não ter o risco de desenvolver um clone anômalo que vá fazer a doença de enxerto versus hospedeiro pós-transfusional. Vai agir, entre aspas, como um transplante não compatível, não compatibilizado. E também toda a transfusão entre parentes de qualquer grau. Por quê? Porque você pode ter a pega dessas células em pacientes que têm algum componente genético similar. Isso se dá em parentes. É lógico que irmãos é muito mais frequente, mas a gente aconselha, entre parentes de qualquer grau, fazer também o uso da irradiação profilática. Lavados. Raramente a gente usa, né, o componente lavado, mas a gente indica naquelas reações que a gente admite que são graves e que podem ser causadas por proteínas do plasma. Então, reações alérgicas graves à transfusão, principalmente naqueles pacientes, às vezes com déficit de GA, que tem tendência a ter reações alérgicas severas, você pode retirar a proteína do plasma através da lavagem do sangue.
E, por último, os hemocomponentes fenotipados. O que é o hemocomponente fenotipado? É aquele que a gente tipa antígenos estendidos do receptor, né, para evitar que ele, através de uma transfusão, onde normalmente a gente tipa só o sistema BO e o sistema RH, ele possa desenvolver um haloanticorpo. Tá? Isso é interessante quando a gente tem pacientes que têm uma necessidade transfusional alta, né? Todos aqueles pacientes que tomam concentrado de hemácia cronicamente, né? Do anemia falciforme, as talassemias graves, os pacientes que têm anemia plástica, os pacientes oncológicos com mielodisplasia, né? Então, esses pacientes, o ideal é você evitar a aloimunização. Eles vão tomar muitas transfusões e, obviamente, quando vai surgir um haloanticorpo, você vai ter cada vez mais trabalho. Muitas vezes você pode chegar num ponto e não encontrar mais sangue para transfundir para esse cliente, na verdade. Então, a fenotipagem é usada nesse sentido. E também nas transfusões intrauterinas. Tá? Do ponto de vista geral, aquelas regrinhas que são básicas, né? Nunca usar hemoconcentrado, né? Iniciar uma transfusão sem o equipo de micropartículas, né? Que é previsto em legislação, né? Não usar equipo comum de soro, a gente tem que ter o equipo com filtro de micropartícula, porque pode ter sim grumo, fibrina, pode ter coágulo, né, dentro desse composto, e isso, o receptor, entrando isso na corrente sanguínea, ele vai fazer um estrago tremendo. Né? Então, a primeira medida é essa. Nunca adicionar nada na bolsa de sangue, ou seja, bolsa para ser transfundida é via única, aonde você vai colher única e exclusivamente o hemocomponente. No caso de hemácia, o tempo máximo de transfusão, 4 horas. Tá? Nunca aquecer produto na rotina. Tá? Em casos de grandes trocas volêmicas, né, de transfusão maciça, quando a gente tem a possibilidade técnica para fazer o aquecimento, para evitar a hipotermia pós-transfusional, isso pode ser feito. Mas aquele negócio de pegar o sangue, colocar ele num banho-maria, colocar ele debaixo da torneira lá no centro cirúrgico e abrir água quente, não pode. Você hemoliza, destrói a hemácia e você vai condenar o rim do seu receptor. Tá? Usar melhores práticas em transporte e mala específica, controle de temperatura, tempo de infusão, né? E para as plaquetas, sempre conservar até a transfusão em agitação elíptica contínua. Acho que é isso, né? É um roteiro que a gente aplica na Corsã como treinamento nosso lá, né? Termino dizendo que nós estamos no meio do junho vermelho, mas que a gente não os outros 11 meses a gente precisa de sangue no banco de sangue, né? Então acho que nós que somos profissionais de saúde, né, temos que defender a causa do sangue, estimular a doação de sangue. Né? A gente está com uma queda importante do número de doadores saudáveis, né, e voluntários que procuram o banco de sangue. Saber que todos esses procedimentos que envolvem grandes cirurgias dependem de sangue, dependem da presença do sangue dentro do banco de sangue. Então, quem faz procedimento de cirurgião, sem dúvida, não esqueça do banco de sangue. Né? E se tiver alguma dúvida, eu estou deixando aqui meu e-mail também. Né? Às vezes tem alguma dúvida, alguma pergunta, não perguntei na hora, quer perguntar, ou mesmo quem for assistir posteriormente, o meu e-mail aí da Corsã, que é um e-mail institucional, tá para vocês utilizarem. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos muito, foi excelente a gente ver realmente como que detalhes importantíssimos e que a gente vê as coisas não acontecendo exatamente dessa forma na prática. Então, acho que assim foi sensacional e eu vou pedir para a Nádia fazer as considerações. Bom, vocês me desculpem eu ter entrado um pouco atrasada,
mas o meu computador não entrou. Eu não quis aceitar o Zoom. Bom, eu queria agradecer ao doutor Afonso, foi um prazer ouvi-lo, né? A gente trabalha junto lá na Cosan, e, e eu achei assim que foi excelente. Ele realmente deu uma pincelada muito importante, né? Nos níveis transicionais e na conduta do médico, tanto em relação a concentrado de hemácia, quanto concentrado de plaqueta, como plasma, crio precipitado. Então, ele realmente. E nos indicou também quais são os problemas que podem acontecer após uma transfusão. Eu acho que o grande problema que ocorre nesses pacientes, eventualmente, é a presença da doença do enxerto contra-hospedeiro pós-transfusional. Então, quando se vai fazer uma transfusão num paciente oncohematológico, ou num paciente com câncer, ou num paciente imunossuprimido, os cuidados que têm que ser obtidos ou que têm que ser tomados na filtragem e também na irradiação desse componente, né? E os cuidados que se tem que fazer quando você tem um paciente anêmico. Quando a gente tem um paciente anêmico, a gente sempre tem que ver o que está acontecendo com ele, porque às vezes ele tem 5 gramas de hemoglobina e é um paciente que não necessita transfusão, né? Às vezes eu atendo em consultório pessoas com anemia ferropriva com 6 gramas de hemoglobina, com 5 gramas. Já atendi pacientes com deficiência de B12 com 5 gramas de hemoglobina e que não precisaram de transfusão. Bastou colher a dosagem de vitamina B12, passar na farmácia e aplicar uma injeção de B12. Então, isso daí são cuidados que o clínico tem que ter na indicação transfusional, principalmente em pacientes muito anêmicos, mas que estão compensados, que não estão em franca insuficiência cardíaca, em condições em que realmente eles vão precisar de transfusão. Outro problema também é a plaqueta, que tem assim, gerado muitos problemas, ou assim, muitas dúvidas dos clínicos, né? Quando que se transfunde plaqueta? Eu não sei se estou conseguindo me ver, mas deu uma apagada aqui no meu celular, deixa eu ver. Estamos vendo, sim. Deu uma apagada aqui, deixa eu ampliar aqui. É que eu estou com o celular porque o meu computador acabou entrando, sabe? Então, a gente tem que ver em relação à plaqueta, se o paciente realmente precisa de plaqueta, né? Porque muitas vezes um paciente tem. Eu me lembro que eu tive um paciente com síndrome mielodisplásica há muitos anos, que ele se mantinha sem sangramento com 5, 6 mil plaquetas. Então, raramente eu transfundia esse paciente, só quando realmente ele tinha sangramento ativo. Então, eu acho que são todos os cuidados que tem que se tomar. E eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, né, e quiser fazer alguma pergunta, o doutor Afonso tem certeza que está disposto a responder. Nádia, tem uma pergunta aqui no chat Ah, da Kátia. Ela pôs aqui se ainda há problemas com transfusão em pessoas não adeptas por religião. Sim, né? Veja bem, ah, assim, toda vez que você vai fazer um procedimento num paciente, uma transfusão ou qualquer outro tipo de procedimento, você precisa ter o consentimento, né? É um termo obrigatório, né, que o indivíduo consente que sejam usadas hemocomponentes, né? E a gente sabe que tem algumas religiões, a principal delas são os testemunhos de Jeová, que eles não querem de forma nenhuma usar sangue. Então a gente tem que, sem dúvida, né, há decisões que você tem que respeitar esse direito, né? E aí entra também você ter estratégias, né, para tratar também esses pacientes com formas menos invasivas do ponto de vista de assistência hemoterápica, né? Agora, obviamente que talvez em situações mais graves, né, aonde, por exemplo, uma grande perda volêmica, uma hemorragia onde o indivíduo tem lá um choque hipovolêmico, né, grau 4. Você sabe que se você não fizer assistência hemoterápica, ressuscitação hemoterápica, o indivíduo vai morrer. E para isso existem pareceres do conselho,
existem medidas judiciais para a gente conduzir. Mas existe sim, é um direito desse grupo de pacientes, né? Não que não por uma convicção, né? Por uma crença, né? Por uma fé. Eu admiro muito as pessoas que têm fé. E eles não querem receber produto, então não recebem. Esse é um tema bastante polêmico, que daria uma aula só sobre isso, né? Sim. Porque hoje nós temos, inclusive, cirurgiões cardíacos que são testemunhos de Jeová e que são especializados em esse tipo de cirurgia. E, por outro lado, a gente sabe também que a gente já tem jurisprudência, né, em que a família não tinha assinado o termo, tinha se recusado, mas era uma emergência e era risco total, iminência de morte, e o médico fez, e temos a jurisprudência, o médico foi absolvido porque ele estava defendendo que ele também. Então, assim, isso é uma coisa que daria aqui uma aula com um advogado junto, com que a gente pode até pensar isso para uma outra, porque é um tema bastante interessante e polêmico. Sim. Né? De uma forma geral, você precisa, para testar, né, um risco iminente de morte, você precisa do parecer de pelo menos 3 médicos, né? 3 médicos, isso. Com a mesma opinião, e de preferência fazer um comunicado a uma instância jurídica. Isso. Agora, se não é uma emergência, realmente, o ideal é não usar se a família não aceitou e respeitar, né? E assim, e realmente eu achei as ponderações da Nádia bastante complementares, e foi muito importante, porque a gente vê na prática médica, né, dos hospitais, a ansiedade, digamos assim, às vezes do clínico, de pegar um HB de 5, 6, 7 e falar, não vou fazer nada, e assim, isso gera um desconforto, mas hoje ficou muito claro em que situações que de fato precisa e que de fato não precisa. A gente tem uma pergunta que eu recebi aqui, o renal crônico, né, que é um paciente que tem um HB habitualmente baixo, e então qual seria o critério de decisão? Eu creio que seja mesmo a condição clínica, né, se tem sangramento ou não. O nível de corte é de um paciente anêmico no hemogolêmico. Muitas vezes o renal se comporta muitíssimo bem com hemoglobina entre 6 e 7 gramas por decilitro, né? A gente tem estratégias para incrementar. Eles, às vezes, pedem ferro durante a hemodiálise, fazer suplementação, usar eritropoetina, né? Quer dizer, a gente tem muito do que combater processo inflamatório, né? Que às vezes puxa essa hemoglobina para baixo. Mas o renal crônico, assim como todo anêmico crônico normovolêmico, a gente viu que suporta muito bem níveis baixos e nem sempre a transfusão é necessária, né? Tá ótimo. Mais alguma consideração, Nádia? Então, eu só queria comentar que nós, inclusive aí na PM, nós já tivemos, inclusive, um colega nosso, né, o Roberto, que o Afonso também conhece, e que ele faz transplante em pacientes testemunha de Jeová. E ele deu uma aula sobre transplante de medula óssea, ou transplante de células não crematopoéticas, em pacientes portadores de testemunha de Jeová, e teve bons resultados, né, Afonso? Sim, sem dúvida. Quer dizer, obviamente que nada mais é do que a gente chama de estratégias restritivas, né? Que é o que o PBM, ele não é um pilar do PBM, né? O PBM ele tem outros pilares, mas sem dúvida que a estratégia restritiva ela é muito importante e dá, inclusive, para você fazer procedimentos de alta complexidade sem o uso de derivados de sangue. Agora, é um paciente que tem um risco acrescido, e você sabe disso, todos nós sabemos, né? E não são 100% dos pacientes transplantados ou transplantáveis que vão conseguir ficar sem plaqueta e que vão conseguir ficar sem concentrado de hemácia, né? Principalmente se eles complicarem, tiverem infecção, tiverem comorbidades, enfim. Mas isso daí reforça a estratégia restritiva.
né? Sim. Que é o que todos nós temos que ter como pilar da nossa atuação. Quer dizer, aquele negócio do camarada tá lá com 10, não, tá com 10 de hemoglobina, mas ele tá meio branquinho, tá precisando de um sanguíneo. Mentira! Mentira. Né? A gente tem que seguir estratégia restritiva. E puxar para baixo. Às vezes você tem um paciente jovem, já tratei, você também, a gente já tratou paciente jovem com 4, 5 gramas de hemoglobina sem transfusão. Desde que você tenha uma causa corrigível, não é? Eu acho que é isso. Excelente, olha, muito bom, eu gostei demais, tenho certeza que todo mundo, provavelmente aí no decorrer da semana pode ser que a gente receba questões por e-mail, né, do pessoal que vai assistir a gravação. Então, eu só posso te agradecer muito, Afonso, por você ter disponibilizado seu tempo, tá? Para compartilhar conhecimento com a gente, e foi de extrema importância e muito proveitoso, te agradeço muito. As portas da PM estão abertas para você, tá? Para tanto a questão do nosso espaço, nossa revista digital, nosso canal do Zoom, e está à disposição, te agradeço muito, tá? E uma excelente semana, agradeço a todos, agradeço a Nádia por ter nos ajudado e indicado, e obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, saúde a todos, Boa noite muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Nádia. Boa noite. Afonso, obrigada, viu? Tá? Boa noite. Boa noite, Ariadne. Boa noite, querida.